Aí sim, hein? Tudo bem? Maravilha! Satisfação em falar com você novamente. Nesse vídeo eu quero conversar com você o seguinte, sobre como você vai colocar em prática aquele processo que nós discutimos no vídeo anterior, onde eu falei sobre a conexão da alma com o espírito, não é isso? A importância do sentimento no pensamento para gerar uma conexão com a terceira coisa e por isso, depois disso, nós obtemos a resposta sobre o como fazer, não é? Então, nesse vídeo aqui, eu quero compartilhar com você o que realmente eu faço. E, aliás, o que eu faço não é segredo para ninguém, porque até então, isso que eu vou compartilhar com você, eu aprendi assistindo no próprio filme Segredo. Lembra aquela parte do filme que fala assim, observe as suas mãos, veja todos os detalhes da sua mão. Agora imagine sua mão deslizando no volante do seu carro. E aí entra aquela pessoa naquela experiência holográfica, como se ele estivesse lá no carro, não é isso? Então, basicamente, eu aprendi isso daí assistindo o filme Segredo. E como foi que eu coloquei isso em prática? Vamos tentar entender isso. Bom, eu morava em Santo Tomé das Letras e queria avançar com o meu projeto motivacional e decidimos escolher uma nova cidade. E aí eu escolhi a cidade de São Lourenço para ser a sede do meu projeto, não é? Só que ainda eu não estava morando na cidade. E outro dia eu estava lá trabalhando no meu computador e de repente eu fui interrompido por um pensamento que surgiu na minha mente, que me perguntava o seguinte: o que você pode fazer por São Lourenço antes de você ir morar lá? E aí eu falei, eu posso fazer o programa Café Turismo. Eu fiz uma edição para Santo Tomé das Letras e posso fazer uma edição melhorada para São Lourenço. O programa Café Turístico é um programa televisivo que promove o turismo e a geração de negócio de uma cidade. Então a mente falou assim para mim, você pode mesmo? Eu falei, posso. Ela falou, então começa a fazer agora. E aí, como eu ganhava dinheiro trabalhando dentro de casa, respondendo e-mails via internet, eu parei de fazer aquilo que eu estava fazendo e iniciei uma pesquisa, uma busca sobre o que era a cidade de São Lourenço na internet. E aí eu descobri que a cidade ela tinha lá o Parque das Águas, tinha as fontes de águas minerais, aí tinha o passeio de trem, né? O trem das águas, tinha a Sociedade Brasileira de Obiose, tinha lá vários atrativos turísticos, voo panorâmico. E aí, eu vendo tudo isso, eu comecei a escrever os roteiros de como seria cada bloco. Aí eu separei em 4, 5 blocos, onde eu ia fazer um programa organizado por blocos. E aí eu fui anotando cada um, imprimia as folhas e começava a treinar. Antes mesmo de saber se eu ia lá. Eu sabia que isso ia acontecer, eu não sabia como. Mas a minha função naquele momento qual era? Era escrever o que eu queria, como eu queria mais ou menos, e ensaiar como se eu já estivesse lá fazendo a cena. E isso praticamente me tomou uma semana, eu confesso para você. Eu dediquei uma semana do meu tempo, sem saber se isso ia acontecer de verdade ou não, fazendo todas essas ações. E aqui é que entra a grande dica para você. Tá? É o seguinte, se eu pedisse para você agora visualizar aquilo que você deseja, talvez você tenha dificuldade de visualizar aquilo que você deseja. Vamos supor que você queira um carro. Então você sabe qual é o carro que você quer. Então você fecha os olhos e visualiza esse carro. Você está vendo esse carro, sim ou não? Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. E eu acredito, por experiência própria, que a maioria vai dizer que não. Aí você fala, mas por que você acredita que é não? Porque é o seguinte, quando eu falo para você visualizar o carro, se você for tentar visualizar essa imagem parada, provavelmente você vai ter grande dificuldade. Agora, se eu falar para você, imagina você caminhando na calçada da revenda, você está vendo a revenda lá na frente, agora você entra lá na revenda, tá vendo? Vem vindo um vendedor te atender, ele está sorrindo para você, e você fala, olá, tudo bem, eu vim aqui ver o carro tal, e ele fala, vamos lá, então aqui está o carro que você quer, aí você abre a porta do carro, senta no carro, está vendo tudo ali, já liga o som, não é isso? Aí você fala, vamos fazer um test drive, aí você já se vê saindo com o carro da revenda, fazendo a manobra, dando a volta lá no quarteirão, não é isso? Então, quando eu falo isso para você, você consegue visualizar todo esse processo. Por quê? Porque a imagem da visualização, ela está em movimento. E isso que é o grande segredo. Você colocar a imagem em movimento. Então, se você quer alguma coisa, crie um roteiro para você chegar até lá.
gerando movimento, né? Escreva esse roteiro de como você vai chegar até lá. Não como você vai conseguir um objetivo, mas de você indo até o objetivo. Não importa se ele vai acontecer fisicamente daquela forma ou não. Você quer chegar até lá e se contemplar como tal. Você escreve um roteiro, depois você lê esse roteiro e você pode imaginar que você está indo lá fazer aquilo e que você está vivendo aquela situação e toda ela está em movimento. Entendeu isso? E foi isso que eu fiz. Eu fiz isso praticamente uma semana. Então eu já tinha feito todo o programa na minha mente, né? E agora eu precisava entrar em contato com as pessoas para falar sobre qual era a minha intenção, sobre qual era a minha grande ideia. Então eu descobri quem era o responsável no Parque das Águas, no Trem das Águas, prefeitura, né, o hotel. E aí eu escrevi uma carta, eu não tive dificuldade alguma para escrever a carta. Inclusive essa carta está no meu e-book, O Segredo da Visualização. É uma carta com umas 3 páginas mais ou menos, onde eu comecei me apresentando e aí expliquei para eles qual que era a ideia, o que ia acontecer, os blocos, quem estavam sendo convidados, como que ia ser e tal, né? E enviei a carta, simplesmente enviei as 5 cartas e aí nos dias seguintes vieram a resposta. Sim, 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 sim. Eu recebi 5 sims. Como é que pode? Eu não conhecia ninguém. Eu simplesmente tive essa ideia através de uma pergunta. Eu tive a ideia de como fazer um programa, fiz o programa na minha mente, escrevi para eles o quanto isso seria legal e o quanto seria bacana esse programa e eles disseram sim. E aí no dia, no horário combinado, eu estive lá para refazer o programa novamente. Que no final foi muito melhor, né? Eu estar lá pessoalmente fazendo o programa, tá certo? E é assim, eu acho que esse processo, ele é fundamental, ele é essencial. Por quê? Porque o segredo, ele está na nossa mente. Tudo está na nossa mente. E na verdade eu cheguei à conclusão de que é o seguinte, que a nossa mente, ela é responsável pela nossa riqueza e pela nossa pobreza, pela nossa saúde e pela nossa doença, pela nossa comunicação e pela nossa não comunicação. Ela é responsável por tudo. E a verdade é o seguinte, é que existe 2 mentes. Nós temos uma mente, vamos falar assim, objetiva, ligada aos 5 sentidos, e nós temos também uma mente subjetiva, ligada ao subconsciente, vamos falar assim. Então nós temos uma mente concreta, ligada ao mundo sensorial, e nós temos uma mente abstrata, ligada à mente infinita, ao mundo espiritual. Né? E como a parte espiritual aqui, ela é entendida aquilo que Santo Agostinho falou, que o espírito ele é onisciente, onipresente e onipotente, ou seja, ele não tem forma, e ele está em todo lugar, e ele pode todas as coisas. Então o homem, nós, enquanto seres humanos, nós temos uma mente concreta que pode, através de um aceleramento mental, se comunicar com essa mente infinita. Né? E nós já explicamos isso, como acontece no vídeo anterior. Que a união da mente e da emoção, o poder que a união desses 2 veículos tem para se comunicar com essa mente abstrata e dela obter uma resposta favorável. Albert Einstein mesmo, ele nos fala sobre isso. Ele fala assim, numa das frases dele, eu penso 99 vezes e nada descubro. Paro de pensar, mergulho no silêncio e eis que a verdade me é revelada. Né? Olha que legal. Então ele está falando que ele obteve a resposta de uma informação que já não era mais dele. Porque ele estava em silêncio, ele não estava pensando, então como é que ele teve aquela resposta? Veio de uma fonte infinita. Né? Nós sabemos, Caculé, por exemplo, que resolveu aquela questão do benzeno lá, né? A forma, ele sonhou à noite, então veio de uma fonte que ele não estava em estado de vigília. Nós temos, por exemplo, Cristo. Cristo ele falou assim, não sou eu quem faz as obras, é o Pai quem faz em mim, porque de mim mesmo, talvez ele queira dizer de mim mesmo, enquanto corpo e alma, nada pode esperar. Então ele mesmo falava que existe uma outra coisa, e essa coisa ele chamou de Pai, é o Espírito, é a consciência divina. Nós temos, por exemplo, lá o Nostradamus, aquele que visualizava o futuro numa bacia de água. Ele sabia que aquela visualização não provinha da mente dele, ela vinha de uma outra informação. E quem diria Beethoven na música, que ele chegou a ficar surdo, não é isso? E ele ouvia toda a orquestra que vinha de uma outra fonte de informação. Então a verdade é que nós, seres humanos, na parte interna, nós temos muitos mistérios a serem descobertos. Né? Há um mundo assim de infinitas
possibilidades. E eu acredito que quando cada um de vocês, cada um de nós, começar a adentrar mais nesse aspecto de auto se conhecer, de investigar mais a si mesmo, de procurar tirar essa máscara fajuta do qual as pessoas falam, ah, você é isso, você é aquilo. Na verdade, você é um ser ilimitado. Você é algo muito maior do que você mesmo pode imaginar nesse momento. E essas coisas na sua vida, elas vão começar a acontecer a partir do momento em que você escolher um propósito de verdade. Você escolher um objetivo real daquilo que você quer, daquilo que você sonha, daquilo que você vai dar o melhor de você mesmo. Então, quando você começar a sonhar de verdade, você começar a acreditar de verdade em você e se concentrar naquilo que você quer, colocar a carga emocional, toda a carga emocional que você puder e fazer tudo, literalmente, para você conseguir estar naquela particularidade, então toda vez aquilo vai se manifestar na sua vida. É a pura verdade, porque eu vivo isso o tempo todo. E até um pouco me emociona aqui sobre essa questão. E o que eu quero dizer para você ainda é o seguinte, é que você realmente precisa, você é uma pessoa muito especial e que você precisa realmente escolher realmente o que você quer, sabe? Definitivamente. Qual é o teu propósito de vida? Os hindus diriam, os budistas diriam, qual é o teu dharma? Qual é a tua missão realmente de vida? Qual é aquela coisa que você quer fazer de verdade que vai impactar aquilo no mundo, que vai dar o seu legado? Eu acho que a partir dessa era que nós estamos vivendo, uma era de comunicação global, conhecida também como a era de Aquários, uma era onde a mente vai se expandir para todas as possibilidades, não é? Uma era mental. Você aproveite todo o potencial que existe dentro de você para você realmente escolher o que você quer, para sair dessa corrida dos ratos, para sair dessa vida mesquinha, para sair dessa bobeira que as pessoas estão vivendo, essas impressões que elas estão vivendo. Por quê? Porque as pessoas estão querendo resolver os problemas do dia a dia. Elas estão pensando só nisso. Elas estão pensando na corrida do rato, em comer o seu queijinho, arrumar o seu queijinho, não é verdade? E você pode fazer algo muito maior quando você realmente começar a se dedicar a isso. Então, parabéns para você que está estudando a teoria da pirâmide dos objetivos. E para a gente finalizar esse tópico sobre a questão dessa parte que eu chamei teatralizando o processo de visualização, que inclui essa parte de você escrever o roteiro, de você simular que você está lá, chama-se teatralizando o processo de visualização. Eu quero falar para você fazer algo comigo agora, que vai se tornar muito real sobre essa questão do pensamento, sentimento e comportamento tudo unido, tá certo? Então é o seguinte, coloque-se na postura como tal, imagine agora você na postura como tal, imagine-se que você pense que você é uma pessoa próspera e sinta-se como próspero, e esse sinta-se como próspero você leva a sua respiração bem devagar assim pelas narinas. Segura o ar nos pulmões. Então você cria a postura de que você é próspero, você pensa que você é próspero e você sinta-se como que é próspero. Faça isso. E você vai ver que você se torna isso agora. Maravilha. E a gente se fala então no próximo vídeo. Até lá.